Olá, meus alunos do 8º ano. Hoje a nossa videoaula de ciências é na página 48 e nós vamos falar sobre circulação oceânica. Acompanha lá comigo. Então, vamos lá acompanhando comigo. Circulação oceânica. A América do Sul ela é banhada no leste pelo Oceano Atlântico e no oeste pelo Oceano Pacífico. As águas que atingem o continente apresentam temperaturas bem diferentes. Enquanto num ponto litoral atlântico tem temperatura média anual de 21 graus Celsius, um ponto na mesma latitude no litoral pacífico tem temperatura média anual de 16 graus Celsius. Isso altera a característica da biodiversidade oceânica e também a temperatura das cidades litorâneas. A dúvida é, por que isso ocorre? Então vamos ver. Para responder a essa pergunta, é preciso analisar as correntes oceânicas, algumas de suas características fundamentais. Uma delas é a salinidade das águas, com maior ou menor concentração de sais minerais. Outra é a temperatura, que depende da incidência da radiação solar e das trocas de calor com a atmosfera. Por isso, as águas rasas em latitudes baixas, próximas à linha do Equador, têm temperaturas mais elevadas. Uma última característica são os movimentos atmosféricos. Os ventos que influenciam na formação das correntes marinhas. A salinidade e a temperatura mudam a densidade da água. Quanto mais salgada e mais fria, mais densa, e a diferença de densidade entre porções de águas no mar faz surgirem correntes geralmente profundas. As correntes da superfície dos oceanos costumam ser geradas pelos ventos. Essas correntes conduzem calor das regiões de baixa latitude, próximas à linha do Equador, para as regiões de alta latitude, próximas aos polos. Isso porque na faixa central do globo terrestre, a insolação é maior e, portanto, a temperatura das águas é mais alta. Essa é a origem das correntes quentes, como a corrente do Brasil e a corrente do Golfo. Elas têm maior índice de evaporação, geram mais umidade. Nas regiões polares originam-se as correntes frias, como a corrente Humboldt, Peru, e a da Groenlândia. Elas são mais densas e por isso também costumam ser mais lentas que as correntes quentes, além de terem menor índice de evaporação, gerando menos chuvas e umidade. Transferindo o calor, essas correntes têm influência sobre o clima. A corrente do Golfo, por exemplo, é a responsável por temperaturas maiores do que as esperadas na costa oeste da Europa. Mudanças nessas correntes também podem afetar os climas regional e global. É o caso da corrente de Humboldt, que normalmente vem do sul e traz água fria à superfície da costa do Pacífico, e com ela minerais e outros nutrientes para alimentar numerosos cardumes de peixes. No fim de dezembro, costuma ocorrer uma contracorrente do norte para o sul, que aumenta a temperatura da superfície do mar, modifica a circulação atmosférica, enfraquecendo os ventos alísios e provoca chuvas em lugares que, de contrário, seriam mais secos, além de secas em locais que seriam mais chuvosos. Por se dar perto do Natal, os pescadores locais apelidaram esse fenômeno de El Niño, o menino em espanhol, em alusão à comemoração cristã do nascimento de Jesus. Então, aqui mostra o esquema dos ventos, o aquecimento. Deixa eu chegar aqui mais perto. O Brasil, as secas, as chuvas. Isso aqui, então, é a representação do El Niño. Agora vamos ver como que ocorre a previsão do tempo. Todos os dias nas rádios, na televisão, nos jornais, impressos, nos digitais, temos informações sobre a previsão do tempo. Os dados obtidos pelos meios de comunicação são resultados das análises de uma diversidade de várias variáveis meteorológicas. Com base em parâmetros e em estudos dos fenômenos meteorológicos, é possível fazer uma previsão do que é mais provável ocorrer com o tempo. Para começarmos a discutir a previsão do tempo, vamos tomar a cidade de Brasília como exemplo.
A capital brasileira costuma ter uma umidade do ar muito baixa no inverno e podemos nos deparar com comentários nas mídias do tipo: clima desértico dificulta o treino de atletas. No entanto, não podemos dizer que o clima de Brasília é desértico, nem mesmo que seu clima é seco. O correto seria dizer que o tempo está seco. O clima de de Brasília é tropical, com tempo seco no inverno. Isso porque, como visto, o clima diz respeito ao estado habitual da atmosfera em uma região, determinado pelo histórico de um longo período de tempo. Já o tempo diz respeito a um determinado momento do estado atmosférico de um local, sendo definido pelas condições daquele curto período de tempo, válidas para aquela localidade. Quando falamos em previsão do tempo, estamos nos referindo a este último conceito. Esse é um exemplo de previsão de tempo para os próximos dias. Aqui deram uma semana, né, do mês de março, então deram o dia lá, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Uma semana. Aqui mostra, né, como que vai estar o céu, com raio, chuva, o sol se escondendo ali. Aqui em cima a flechinha vermelha mostra a previsão máxima, até quantos graus que vai chegar naquele dia. Aqui a previsão mínima de temperatura. E essas gotinhas é a quantidade de chuva. Aqui, 5 milímetros, 5 milímetros, 5, 0, 0, 0, 0. E aqui é a quantidade, a porcentagem, né, para cair esses 5 milímetros de chuva. A previsão do tempo inclui estimar a faixa da temperatura, a quantidade de chuva esperada e as condições do céu para cada dia. Quanto maior o número de dias que a previsão engloba, menor é a sua confiabilidade. Então, gente, muitas pessoas usam essa previsão do tempo aqui em aplicativos, no celular, ou até mesmo nos jornais, para programar, às vezes, alguma viagem para um fim de semana, para ver se o tempo vai ajudar, né? Que daí tudo dá para se encaixar na programação. Então, vamos lá para a próxima página. E para prever o tempo de amanhã, um ponto fundamental é saber o tempo de hoje, isto é, conhecer variáveis como pressão atmosférica, temperatura, umidade, quantidade de precipitação e velocidade do vento de cada ponto do globo, e saber como essas variáveis evoluíram ao longo do dia. Para isso, agências do mundo inteiro coletam dados, por meio de estações meteorológicas, balões atmosféricos, boias oceânicas, instrumentos de aviões comerciais e satélites, para alimentar supercomputadores capazes de realizar mais de 100 trilhões de cálculos por segundo. Todos esses dados podem ser comparados com padrões de dados de dias e anos anteriores e fazem parte de modelos matemáticos que buscam descrever o comportamento da atmosfera. Assim, por meio de modelos científicos e de relações matemáticas, é possível prever como será o tempo em um instante futuro. No entanto, pequenas imprecisões nas medidas ou mudanças em uma variável podem modificar o comportamento de muitas outras variáveis e resultar em um estado atmosférico muito diferente do previsto. Por exemplo, uma pequena alteração na temperatura da superfície do mar em determinada região pode alterar a evaporação naquele local, modificar as correntes de convecção e gerar diferentes zonas de alta ou de baixa pressão nos arredores, capazes de levar ventos e chuvas para lugares inesperados. É por isso que, quanto mais dias a previsão englobar, menor será a sua probabilidade de acerto. Então, gente, aqui, tem algumas atividades para vocês já efetuarem, né? A nossa videoaula, então, encerra por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!